No verão de 1942, próximo a Stalingrado, as forças soviéticas recuam. O caos domina a frente de batalha. Soldados aterrorizados recuam, mas não encontram segurança atrás das linhas. Em vez disso, eles encontram seu próprio exército esperando com rifles prontos. Naquele ano, sob a brutal ordem número 227 de Stalin, a retirada foi tratada como traição. Tropas, frequentemente da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, a Segurança Interna e Polícia Secreta Soviética, foram instruídas a atirar em soldados que fugissem sem autorização. Em apenas 2 meses, mais de 15.000 tropas soviéticas foram detidas por recuar, centenas foram executadas e milhares mais foram enviadas para batalhões penais. Unidades designadas para as missões mais perigosas com pouca chance de sobrevivência. Isso foi então. Hoje, a Rússia apresenta seu exército como moderno, disciplinado e preciso. Desfiles se movem em formação perfeita pela Praça Vermelha, mísseis avançados, drones elegantes e uniformes polidos criam a imagem de uma força imparável. A União Soviética acabou, mas o exército russo pode não ter mudado tanto quanto se imagina. Porque uma vez que olhamos para a Ucrânia, essa imagem começa a rachar. Um tipo diferente de exército toma forma, um governado pelo medo, controle e descartabilidade silenciosa. No papel, o exército russo parece ordenado, com patentes, comandos, cadeias claras de responsabilidade, um sistema de cima para baixo onde todos conhecem seu lugar. Mas, se retirarmos essa imagem, aparece uma estrutura diferente, não definida pela doutrina, mas pelo medo, improvisação e cálculos silenciosos sobre quem consegue viver mais um dia. Existem 2 mudanças de comando, a oficial e a que realmente importa. A verdadeira hierarquia não é documentada, mas todo soldado a aprende rápido. No topo estão formações de elite como Vozdушno-Desantny Войска ou Spetsnaz, unidades com laços políticos, combate, prestígio e acesso ao melhor equipamento. Eles rotacionam mais frequentemente, geralmente evitam as tarefas mais desagradáveis e normalmente são protegidos de culpa quando as coisas dão errado e elas dão errado. Logo abaixo deles. Principalmente estão forças como Rosgvardia e Kadyrovets, posicionados não como tropas de linha de frente, mas como executores internos, embora relatórios às vezes os coloquem em papéis de combate também. Não se deixe enganar. Eles geralmente não participam do combate, atuam como uma unidade de barreira moderna posicionada atrás dos soldados regulares para manter a disciplina. Sua missão principal geralmente não é lutar contra o inimigo, é manter o próprio lado na linha. Se alguém tenta recuar, são eles que estão esperando com rifles. É um silencioso retorno da lógica stalinista. É melhor temer os aliados do que o inimigo. Este ambiente produz seu próprio vocabulário amargo. Os soldados chamam esses executores internos de tropas de camelos. O termo é repleto de sarcasmo e desespero. Perto da frente, refere-se a homens desarmados enviados sob fogo para carregar munição e equipamento como bestas de carga, alvos ambulantes. Mais atrás, a mesma frase zomba de unidades como Rosgvardia, vistas como carregando apenas o fardo da aplicação da lei enquanto evitam o combate. Aqueles que recusam ordens ou mostram sinais de rachaduras são chamados de refuseniks, um termo emprestado agora, reutilizado para ameaça. Para muitos, ganhar esse rótulo significa ser retirado da sua unidade e jogado em algum lugar muito pior. Abaixo dessa camada intermediária estão as forças de massa mobilizadas, reservistas e recrutas. Muitos foram apressados com treinamento mínimo. Alguns têm entre 40 e 50 anos. Eles servem longas rotações desgastantes com pouca clareza. Presos entre um comando indiferente e a constante ameaça de punição, e no absoluto fundo estão os descartáveis, condenados retirados das prisões, soldados enfrentando punições. Unidades penais como a Storm Z, essas não são ativos táticos, são ferramentas para absorver baixas, enviados à frente com equipamentos quebrados, ordens vagas e poucas chances de sobreviver. A missão deles não é a vitória, é fazer o movimento acontecer, ocupar terreno, sangrar. Primeiro, neste sistema, a punição começa muito antes da bala atingir. E não é apenas por quebrar as regras, é por quebrar o ritmo, por interromper o sombrio e implacável movimento para frente exigido pelo comando. Então, simplesmente não podemos ser punidos por recusar ordens, por reclamar, por recuar ou simplesmente por estar na unidade errada no momento errado.
O rótulo de Refusenik não é conquistado apenas através de desafio aberto. Hesitação, exaustão ou até mesmo perguntas mal colocadas podem te marcar. Alguns estão nos porões perto da frente, outros cavam trincheiras sob fogo. Alvos desprotegidos. Os piores são realocados não para descansar, mas para invadir as unidades E. Isso não é uma segunda chance. É uma sentença de morte em uniforme, uma descida deliberada para o nível descartável. Relatórios do campo falam de soldados mantidos em fossos, literalmente buracos no chão. Outros são espancados pelos seus próprios comandantes com punições aplicadas no local. Alguns são lançados de volta ao fronte desarmados, não para lutar, mas como exemplos vivos. Uma mensagem para os outros: este é o custo de sair da linha. Isso não é sobre disciplina militar tradicional, é sobre medo bruto, mantendo os soldados aterrorizados com sua própria cadeia de comando. E você os mantém avançando, mesmo para o moedor de carne. A ameaça é constante, a aplicação é brutal, acusações formais são raras. Por que se preocupar com cortes marciais? Muitas punições são fora dos registros. Sem julgamento, sem papelada, apenas uma decisão rápida de alguém mais alto na cadeia não oficial. É eficiente. Negável. As leis russas sobre deserção e desobediência ficaram muito mais rígidas desde o início da invasão. Novas emendas permitem até 10 anos de prisão por retirada ou rendição não autorizadas. No entanto, essas leis muitas vezes parecem distantes. Poucos infratores chegam à prisão. A maioria é tratada imediatamente, localmente, brutalmente. Em algumas unidades, desobediência significa execução, silenciosa, rápida e feita para ser vista. Um único tiro, um corpo deixado onde outros o encontrarão. Em outras, a punição é mais sutil, uma lenta erosão da esperança, comida retida, cuidados médicos deliberadamente atrasados, uma súbita despromoção que te coloca um passo mais perto da próxima onda descartável enviada para os campos minados. Isso gera uma cultura sufocante de silêncio. Os soldados não fazem perguntas, não denunciam abusos, eles observam, eles esperam. Eles seguem ordens à risca, sabendo que a iniciativa pode ser tão perigosa quanto a covardia. Alguns comandantes manejam esse sistema com precisão fria, outros simplesmente o abusam sem qualquer supervisão significativa. Enfim, o medo mantém a máquina funcionando, e como todo sistema baseado puramente no medo, ele falha. Fissuras aparecem. Vídeos surgiram online, soldados russos trêmulos e desesperados, sussurrando pedidos de ajuda em telefones escondidos, confessando terem sido abandonados sem apoio, reclamando que estão sendo punidos por falhas que não são suas. Esses clipes são raros, compartilhá-los convida a severas represálias, mas eles ecoam a mesma assustadora verdade. A linha de frente não é só sobre sobreviver ao fogo inimigo, mas também à indiferença e crueldade do próprio lado. Para aqueles presos no fundo, a sobrevivência depende de uma coisa frágil: permanecer útil pelo maior tempo possível. Aqueles que não são mais vistos como úteis são enviados para a frente da maneira mais brutal. Eles estão não apenas no final, mas em algum lugar abaixo da escada. Em termos militares oficiais russos, são chamados de anexos de assalto. Clínico preciso. Mas o que isso realmente se traduz é isso: o primeiro a se mover, o primeiro a morrer e o último a ser contado. A designação deles é um vitelo burocrático. Muitos são condenados, retirados das prisões, prometidos perdões em troca de 6 meses. Na frente, uma promessa que poucos vivem para coletar. Outros são reservistas, que desobedeceram ordens, hesitaram ou simplesmente tiraram a palha mais curta. Mais uma vez designados para essas unidades, os antecedentes se misturam à relevância. Tudo é reduzido ao mínimo. O equipamento se resume a rifles enferrujados e coletes à prova de balas finos, o apoio é quase totalmente retirado e seu valor percebido cai quase a zero. Eles são enviados à frente como sondas humanas para atrair fogo, revelar posições inimigas, testar defesas ou simplesmente acionar campos minados com seus corpos. Alguns soldados desconhecem o objetivo da missão, enquanto outros são intencionalmente enganados com histórias de avanços iminentes ou alvos cruciais para justificar o ataque. Muitas vezes, não há equipe médica à espera, nenhum bombardeio de artilharia preparatório suavizando o objetivo, nenhum plano coerente de extração. Ou o que acontece se milagrosamente eles alcançam o alvo? É movimento pelo bem do movimento, alimentado por desespero e ameaça.
Alguns podem ser rotacionados de volta após alguns dias de pura sorte, despedaçados e aguardando a próxima onda. A maioria é simplesmente substituída rapidamente. O fluxo de prisões e batalhões de punição continua. Relatórios das forças ucranianas recuperando mortos russos nestes setores pintam um quadro sombrio. Documentos encontrados nos corpos frequentemente não possuem insígnia de unidade ou identificadores pessoais, apenas um número rabiscado no ataque. Esses homens operam com expectativas de vida extremamente curtas, medidas em dias ou até horas. Os soldados os apelidam sombriamente de onda descartável, ou infantaria da linha zero, o ponto onde a probabilidade de sobrevivência atinge zero. Nas raras filmagens trêmulas que surgem online onde alguns deles falam, seus temas são constantes. Ficando sem munição minutos após o assalto, comandantes desaparecendo de postos de observação traseiros, sendo enviados para a frente com rádios quebrados, sem mapas e sem ligação com o suporte. Outros capturados em filme estão em silêncio. Você ouve apenas o vento, o resmungo distante de conchas, talvez uma oração murmurada, depois estática. Para comandantes de alto escalão, essas unidades oferecem uma solução tática sombria e econômica. Eles fazem um setor parecer ativo, forçando o inimigo a gastar munição e revelar posições. Eles pressionam ao longo da frente. Crucialmente, eles poupam as unidades melhor equipadas e mais politicamente conectadas atrás deles de um massacre imediato, para os homens. Nessas unidades, a realidade é reduzida ao essencial. Não há grandes discursos sobre objetivos ou vencer a guerra, apenas a crua e imediata distância. Atravesse aquele campo aberto, chegue à primeira linha de trincheira, chegue ao próximo corpo à sua frente, sobreviva aos próximos 5 minutos. Não se espera que esses homens mantenham posições ou alcancem avanços decisivos. Espera-se apenas que eles continuem avançando até que fisicamente não consigam mais. E quando termina, termina em silêncio. Sem anúncios oficiais, sem medalhas póstumas, às vezes nem mesmo uma ligação para a família em casa para confirmar o inevitável. Para o sistema, os descartáveis não apenas usam equipamentos mais baratos, eles são mais baratos. Por design, cada elemento, desde o recrutamento até a substituição, reflete uma economia calculada da vida humana. Essa economia de descartabilidade se estende ao dinheiro frio e duro. Por trás de cada ordem para avançar, há um número, uma etiqueta de preço associada ao sofrimento e à sobrevivência. Os soldados russos recebem um salário base modesto, mas o verdadeiro atrativo, especialmente para os necessitados, está nos bônus. Pagamento extra para implantação perto da frente, mais para combate direto, somas adicionais para lesões sofridas e o maior pagamento de todos reservado para a morte. Oficialmente, as famílias dos soldados caídos não podem receber milhões de rublos. O valor exato flutua. Algumas unidades prometem somas de 12 a 14 milhões de rublos, ou cerca de 130 a 150 mil dólares, conforme as taxas de câmbio instáveis. Mas essa montanha de rublos só se materializa se tudo estiver meticulosamente em ordem. É nesse ponto que a promessa desmorona. Para unidades de elite como Vozdушno Desantenie Wojska ou Espaço, os pagamentos geralmente chegam para aqueles no fundo, especialmente em tempestades Z ou recrutados diretamente das prisões. A incerteza reina. Muitos não são formalmente registrados como pessoal de combate, outros desaparecem dos registros listados simplesmente como desaparecidos em um buraco negro burocrático. Nesses casos, as famílias não recebem nada ou enfrentam meses, até anos, lutando contra uma burocracia labiríntica, muitas vezes em silêncio temeroso. Uma análise sugeriu que apenas uma fração das famílias das unidades penais jamais vê os milhões prometidos. Soldados feridos enfrentam uma luta paralela. A compensação depende da prova de que a lesão ocorreu em combate. Alguns são informados de que suas feridas não se qualificam. Outros enfrentam pressão dos comandantes para não relatar suas lesões, preservando as estatísticas da unidade à custa do futuro dos soldados. Para os lutadores condenados, as regras parecem deliberadamente fluidas. Um dia, prometem-lhes bônus e perdões. No dia seguinte, o acordo evapora. O pagamento é negado porque seu recrutamento não tinha a documentação adequada, ou seu status não era oficial. Essa incerteza pervasiva não é um erro no sistema, é o sistema. O militarismo oferece altos salários, o que é particularmente eficaz entre os pobres, os isolados e os encarcerados, a fim de preencher suas fileiras.
Porém, quando esses homens são consumidos, o custo de cumprir a promessa financeira se torna um obstáculo a ser contornado. O custo humano é profundo. Algumas famílias nunca descobrem se filhos, maridos ou pais morreram. Nenhum corpo retorna, nenhuma carta oficial chega, nenhum pagamento se materializa. Apenas um silêncio ecoante. Para muitos, esse silêncio é a última e brutal traição, agravando a dor com o golpe do abandono institucional. Na economia de guerra russa, vidas são adquiridas por pouco antecipadamente e encerradas em silêncio no final, reduzindo a responsabilidade fiscal. Estimativas sugerem que dezenas de milhares, recrutados apenas de prisões, passaram por essa sombria maquinaria desde 2022. Mas enquanto o Estado economiza dinheiro ao reter os pagamentos, outra pessoa lucra. Contratos militares inflam. Empresas de logística privadas cobram taxas premium. Fornecedores de equipamentos se beneficiam da demanda constante, muitas vezes por equipamentos abaixo do padrão. Orçamentos de guerra massivos fluem, alimentando interesses privados influentes. Para cada bônus de morte não pago negado a uma família enlutada, provavelmente há um empreiteiro cobrando o dobro por rações de combustível ou manutenção. E enquanto esse dinheiro se move implacavelmente para cima, as pessoas que pagaram o preço final permanecem exatamente onde o sistema as deixou silenciosas, gastas e enterradas sem custo. A última transação invisível em uma economia construída sobre o seu consumo. Amigos, se ainda estão aqui, preciso saudá-los. Gostaria de compartilhar com vocês a dura realidade dos soldados russos mais pobres que se alistam no exército e o que acontece com eles, bem como a realidade de suas famílias que lamentam por eles. Normalmente, nada os alcança. É crucial que você e eu conheçamos essa realidade e saibamos o custo da guerra para todos os envolvidos. Obrigado, meus amigos, por assistirem. Se você gostou deste vídeo, por favor, se torne um membro do canal, inscreva-se no canal e até o meu próximo vídeo e tchau, tchau.